façamos com sabedoria. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 26. Livro de Mateus capítulo 26. E o tema que eu quero trazer para essa mensagem, anota aí no seu coração, em nome de Jesus: não se pode melhorar o mandamento de Deus. Não se pode. O que é mandamento, não tem como fazer um ajuste, não tem como melhorar. Quando se trata de uma sugestão dada pela minha esposa, eu posso até, amor, e o que você acha de nós fazermos assim para melhorar? Aí tudo bem. É a sugestão que eu dou, que ela opta dizendo: amor, e assim para nós dar uma melhorada mais ainda? Amém. O patrão deu uma ordem, você teve uma ideia legal também, concernente à ordem que ele deu. O patrão deu a ordem, e concernente a essa ordem você tem uma ideia favorável, e você chega para discutir com o patrão dizendo: ô chefe, olha, dentro da sua ideia, eu tive uma ideia também que dá para nós somar, um ajuste, uma melhora. É interessante, é legal, é proveitoso? Sim, com certeza, vai melhorar, né? Tudo que é para melhorar é bom, mas quando se trata do mandamento de Deus, é o mandamento dos céus, não tem como ser melhorado, porque o patrão, o Senhor, cujo senhorio está em si, a soberania está em si, ele nunca que vai dar um mandamento e uma ordem que tenha a necessidade de um ajuste, porque quem está dando a ordem já é o Criador de todas as coisas, é o Senhor. Então não se ajusta a mandamento de Deus, não melhora mandamento do Senhor, tem que simplesmente cumprir. Tudo passará, mas a palavra dele jamais passará. Amém, amados? A palavra dele permanece. Amém? Então já fica já aqui o tema: não se melhora, não se ajusta o mandamento de Deus. E aí dentro disso, eu quero passar aqui o que está escrito no livro de Mateus capítulo 26, nós vamos ler. Que o Senhor nos dê a graça nessa palavra, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Eu quero ler aqui rapidinho a partir do versículo 36. Eu ia ler apenas um versículo, mas só para nós entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Agora está próximo já o aprisionamento de Jesus, vão prender Jesus e vai começar todo o processo para a crucificação de Jesus. Então, horas antes, minutos antes, estava aqui Jesus no Getsemane, no monte, no jardim, para orar. E diz assim no versículo 36, livro de Mateus 26, 36: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então vocês vão ficar, assentar, não é que eles iam se assentar, assentai-vos, monte o acampamento aqui, fica posicionado neste lugar, que eu vou mais para o interior, eu vou mais adiante, que eu vou ter um particular com Deus. Está entendendo? Jesus não deixou eles no conforto, Jesus não estava estimulando isso. Vocês vão ficar sentados, deitados, dormindo aqui, eu só trouxe vocês de companhia, enquanto vocês ficam tirando um cochilo aqui, eu vou lá para frente, lá para o interior, do Getsemane, e vou ficar orando lá. Não é isso, ele está dizendo: assentai-vos aqui, fica nessa região, que eu vou uma região um pouco mais além, para orar. Versículo 37, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então ele foi ainda um pouco mais para frente, levando Pedro, Tiago e João, um pouquinho mais para frente, ele foi, levando aqueles mais parceiros ali, e ele disse assim: eu estou muito triste, eu estou muito angustiado, vamos vigiar comigo. Então ficou uma leva para trás, um pouco mais distante, não era para cochilar, era para estar em sentinela, era para estar em guarda, em prontidão, para orar, para buscar, porque se fosse para dormir, então fica em casa, tira o cochilinho, aproveita. Não, vai com a turma, fica aqui. Vamos mais para o interior,
leva Pedro, Tiago e João um pouquinho mais para dentro. E aí ele, para esses três, ele desabafa: a minha alma está profundamente angustiada, vamos vigiar comigo. Jesus falou para aqueles três: vamos vigiar comigo um pouquinho. E essa palavra não deixa de vir para nós hoje. Jesus vem para a igreja do Senhor hoje. Para você que está em casa, meu irmão, Jesus está vindo para você dizendo: vamos vigiar um pouquinho comigo, vamos ficar de prontidão comigo, vamos ficar como sentinelas, acordados, sóbrios, ligados. Está entendendo, igreja? Então o Senhor vem chamando, convocando a estarmos sóbrios, a estarmos vigilantes. Ele chamou esse pessoal para ir para uma vigília noturna. As horas já eram avançadas. E aí tudo bem. Aí ele diz assim no versículo 38: adiantando-se um pouco, ele foi um pouquinho agora sozinho, mais para frente, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Então ele estava desabafando, ele estava fazendo uma oração sincera: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Porque a angústia estava sobre ele. Como um homem, ele já sabia tudo o que ia acontecer. A morte e morte de cruz se aproximava, o martírio que ele ia passar se aproximava. Então você sabe o momento que você vai morrer, meu irmão, numa cruz. Imagina você sabe que você vai ser martirizado, vão surrar o seu corpo, vão flagelar o seu corpo, vão te perfurar, vão te esmurrar no rosto, vão arrancar suas barbas com a mão, vão escarnecer de você, vão cuspir na tua face. Vai dizer que vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem. Uma agonia gigantesca vai começar a tomar conta do nosso coração, uma tristeza na alma. O medo vai começar a tomar conta, porque você sabe que a morte está se aproximando, que a hora do martírio está se aproximando, que vão te crucificar. Qualquer um vai se apavorar, vai sentir medo, angustiado, vão ficar. E Jesus estava sabendo que a hora se aproximava, e ele, sendo Deus, absteve de todo esse poder, e ele se fez homem como todos nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós somos sujeitos. Então todo esse apavoro e esse medo que eu possa sentir, Jesus estava sentindo. E é por isso que a Bíblia diz que ele estava angustiado. E ele chega a dizer para o Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia que não seja como eu quero, que não seja a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Era dessa forma que Jesus se encontrava naquele momento. E aí no versículo 40 diz assim, igreja: e voltando para os discípulos, os achou dormindo. E agora, quando ele faz aquela oração e fica um tempo ali só ele e o Pai, de repente ele retorna, mais próximos dos discípulos, estava dormindo. Se o que ele trouxe para um pouquinho mais interior do Getsemane, daquele lugar, daquele monte, aqueles três que ele trouxe com ele, se já estava dormindo, imagina o resto. Que a Bíblia diz que ele disse: assentai-vos aqui, ficam assentados aqui, espera aqui. Imagina o resto, já estava no quarto sono, já estava roncando alto. Está entendendo? Mas ele chega para aqueles três ali, e ele diz o seguinte, no versículo 40, que diz que estavam dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiar é estar acordado, é estar sóbrio, é estar ligado, é estar antenado, é estar aceso. Vigiar é coisa de atalaia. Atalaia é sentinela. Sentinela e atalaia é o que? É aquela pessoa que enquanto todo mundo dorme, o cara está acordado. Sentinela, porque ele está olhando para ver se o perigo vem. E se o perigo vir,
ele é encarregado de soar o sino, de soar a trombeta para acordar todo mundo, dizendo que o inimigo vem. Atalaia, sentinela, é aquele que fica no ponto alto, no farol, observando e olhando as espreitas da noite. Atalaia é aquele guarda que passa, de uma forma indireta. Ele passa durante a noite com a sua motinha, um guarda noturno que está encarregado de olhar, de velar, enquanto todo mundo está dormindo. Isso é atalaia. E Jesus fala assim, quando volta e encontra eles dormindo, Jesus fala para Pedro: mas nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Nem uma hora vocês podem ficar acordados um pouco mais? Ser sentinelas? Ser atalaias? Estarem sóbrios, ligados, acordados, vigilantes? Nem uma hora. Jesus fala desse jeito com eles. E aí Jesus fala assim no versículo 41, e aqui não é simplesmente uma sugestão, viu? Isso daqui é uma ordem vinda do mestre. Não é uma sugestão que a gente tem que acolher assim, uma ideia que Jesus lançou para mim ficar na dispensação do Espírito Santo. Se eu achar que eu devo, eu faço. Se eu achar que eu não devo, eu não faço. Não, meu irmão, não é uma sugestão, não é uma ideia. No versículo 41 diz assim, vigiai. Ele já liberou uma palavra aqui de poder. Vigiai e orai. Vigia e ora. Vigia e ora, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Está entendendo? Não é uma sugestão vinda de qualquer outra pessoa. Eu poderia assumir ter para mim como uma sugestão, como uma ideia, como um toque. É um toque que está me dando aí, legal. Vindo de qualquer outra pessoa, soa como um toque. Pode soar sim como um toque, como uma sugestão, como uma ideia. Mas vindo de Jesus, é mandamento, é ordenância. Vindo de Jesus, não é uma coisa que eu posso ouvir e optar entre fazer e não fazer. Se eu sou um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, então eu tenho que acolher como mandamento: vigiar e orar. O meu mestre mandou, então eu tenho que vigiar e orar todos os dias. Agora, se eu sou um cristão, anota bem isso, de fachada, se eu sou um cristão de rotulação, então aí sim eu posso ficar no chove e no moia. Eu posso ficar sim, se eu for um cristão de fachada, no enxuga gelo, no vai e volta. Acho que não tem necessidade. Eu acho que não precisa. Eu acho que poderia fazer de um jeito melhor essa questão de vigiar e de orar. Então isso não é um cristão. Cristão verdadeiro, quando Jesus fala vigiar e orar, então eu tenho que vigiar e orar. Ele ainda dá uma condição dizendo o seguinte: sabe por que nós devemos vigiar e orar? Porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. O que é isso? O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. É que nós fomos chamados por Cristo, nós fomos tocados por Cristo. O Espírito já está batendo, já está atuando em nós livremente. O Espírito Santo tem te visitado, e quando o Espírito Santo visita, ele nos dá uma consciência espiritual, não mais agora uma consciência apenas carnal, do pecado, de fazer isso que eu quero fazer, sem ter que olhar quem e dar satisfação para qualquer pessoa. Não, antigamente na carne é assim, eu faço o que me dá na teia, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Já casou sabendo, então agora aguenta, né? Não é assim o ser humano? Já não casou sabendo? Agora você aguenta, não sei o que. O ser humano, seja dentro do casamento, seja um solteiro, seja em qualquer condição que o ser humano estiver inserido, se a carne opera, então ele não consegue ver regras, ele não consegue ver limitações, ele desrespeita mesmo, ele é infiel mesmo, ele comete delitos, comete crimes, peca e erra mesmo. Por quê? Ele só tem satisfação para dar para o seu umbigo, para si mesmo. Mas agora, quando o Espírito Santo adentrou em nossa vida, quando o Espírito Santo agora é derramado sobre toda a carne, e nós somos cristãos, nós confessamos que somos de Deus, então mudou, o Espírito opera.
o Espírito é atuante, o Espírito está pronto na nossa vida, mas ainda nós somos seres humanos, somos carnais. Então Jesus está dizendo, o Espírito Santo já visitou, Deus já opera, a verdade você já conhece, o Espírito está pronto, a verdade já é aparente para todo mundo, mas a carne é fraca. Então vigia e ora. Amém, meus irmãos? Ele está dizendo vigia e ora. E Jesus vai continuar orando, ele volta para a oração, e depois ele retorna novamente, e a Bíblia vai dizer que eles estavam de novo dormindo, porque os olhos lhe eram pesados. Amém? E eles voltaram a dormir. Amém? Então daqui nós tiramos essa lição: mandamento de Deus não se melhora. Amém? Ordenança de Deus não se melhora, não se ajusta. Para comigo nesse versículo, para que nós possamos meditar em algumas coisas que tem na Bíblia, algumas histórias. Para comigo nesse versículo. Jesus parou aqui dizendo, ó, vigiai e orai. Vigiai e orai, isso aqui é todo dia, é um mandamento de Deus. Amém, igreja? Entenderam isso? Você que está em casa aí ouvindo essa mensagem, está entendendo isso? Que vigiar e orar é um mandamento para a nossa vida. Não é algo opcional para um cristão não é opcional. Se não é cristão, se a pessoa não tem Jesus como o seu Senhor, o seu mestre, então pode ser opcional, né? Mas para um cristão, para um seguidor de Jesus, vigiar e orar é mandamento. Não se melhora isso. Mas o ser humano que ele sempre evolui, né? Vamos dizer assim, evolui na capacidade de desenvolver coisas, evolui na capacidade mental, né? Através do estudo, através do sistema acadêmico, do empenho. O ser humano sempre vai conseguindo as coisas, né? Você vê como é que o ser humano melhorou. Eu me lembro do tempo que eu ia carregando a trouxa de roupa na cabeça. Eu morava numa fazenda, eu carregava a trouxa de roupa na cabeça, e eu e minha mãe, mas o meu irmão bem novinho, descia as ladeiras abaixo do pasto, e nós íamos em direção a um rio, para poder minha mãe lavar a roupa naquela tábua lá no rio, né? E alguns irmãos vão se lembrar bem desse tempo, alguns irmãos também. Os mais novos não passaram por isso, mas se você fazer um acesso aí na net, você vai ver lá, né, como é que era mais precário. Agora, olha só a evolução do ser humano na questão da tecnologia. Hoje tem uma máquina que você coloca lá a roupa, tem uma máquina que é só para secar a roupa. Daqui um dia vai ter uma máquina com 2 bracinhos, que ela vai passar sozinho a roupa, né? Porque aqui já seca a roupa, já sai num jeito que você já coloca no couro. Tem alguns tipos de tecido que você centrifugou, já pode vestir, já está pronto. Olha só que evolução. Eu já falei sobre isso aqui, né? Antigamente, aquelas televisão caixa de Europa, de madeira toda em volta. Alguns aqui não vão saber disso, porque já saiu aí, já nasceram na época do LD, do LCD, de não sei o que. Televisão plasma, prana, hipersônica, master, hiper, aquela coisa toda, que a televisão só falta te engolir. Antigamente, nós batia na televisão, nós dava soco na televisão, só faltava quebrar o cabo de vassoura na cabeça dela assim, para ela poder pegar. E não pegava, era uma luta. Eu lembro que deu um vendaval lá nessa fazenda. Minha mãe vai lembrar disso, minha mãe está assistindo. Deu um vendaval na fazenda, meu irmão. E naquele vendaval as teias voou para cima e desceu. Uma tempestade. E uma teia daquelas bem arrojada desceu em cima da televisão. Aí nós falamos assim, agora pronto, agora já era, agora acabou a televisão. No outro dia, quando nós ligamos com medo de explodir, a televisão pegou que nem um cinema. Era um branco e preto, mas um cinema da hora. Aí nós olhamos sempre para a cara do outro, damos risada, porque estava faltando, era mais porrada, né? E a televisão pegou. E hoje, né, no controle remoto, não precisa bater, vai, internet ligada lá na Smart. Olha como é que as coisas melhoraram, né? Então falar em melhorar as coisas pode soar como um pensamento retrô, um pensamento mesquinho e arrogante, ou muito ignorante. Pode soar dessa forma, porque quando comparando o que a melhoria é nos aparelhos, nos equipamentos, quando nós comparando, vamos dizer que foi ruim a melhoria. Não podemos dizer isso. Nós temos que ser franco, né?
a medicina, né, na tecnologia que hoje tem, como que é bom, como que ajuda, como que melhora. Um exame daqui a pouco dá todo o resultado que você já tem. E antigamente, para se descobrir, talvez era dias para chegar num diagnóstico. O médico tinha que ser profissional e tanto, para sem o aparato da tecnologia, sem o aparato do equipamento, ele já conseguir diagnosticar o que a pessoa tinha. Hoje em dia o médico, sendo o profissional que é, ele não precisa ter tanto esforço assim, porque alguns aparelhos já vai mostrar, alguns exames já vai mostrar, a química vai mostrar o que acontece ali, naquele organismo. Está entendendo? Então dizer que melhorias faz mal é mentira, é errado. Mas eu tenho que avaliar o contexto aonde vai ter melhoria. Quando eu venho para dentro da Bíblia, quando eu venho para dentro da palavra, e eu quero agora aplicar dentro desse contexto da palavra a melhoria, então é prejudicial à alma, prejudicial à vida, prejudicial à saúde física, à saúde espiritual, à saúde mental. Quando o que está escrito eu tento melhorar, então eu estou cavucando a própria cova para a minha vida. Está entendendo, igreja? Aqui não se melhora. Eu vou te dar um exemplo de coisas que quiseram melhorar dentro da Bíblia, rapidinho. Quero te dar um exemplo de coisas que quiseram melhorar. Vou dar um exemplo aqui. Deus mandou fazer a arca. No livro de Êxodo está escrito no capítulo 25, não precisa abrir, né? Mas só para ficar registrado, Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 10, Deus manda fazer a arca da aliança, aonde ia se carregar os elementos sagrados, e dentre esses elementos sagrados, tinha também as tábuas da aliança, tinha ali, né, as placas da aliança, tinha a palavra ali, já dentro da arca da aliança. Dentre os elementos tinha lá já a palavra, vamos colocar assim. Então Deus manda fazer um elemento sagrado, a arca da aliança, e Deus, Ele dá ordens específicas, vai vendo, aonde esse negócio de querer melhorar o que Deus falou, vai dar prejuízo. Deus manda fazer a arca, manda fazer de uma madeira específica, não era eucalipto, não era cipreste, não era pinos, não era aroeira, não era peroba, não era o pau-brasil. Era uma madeira específica. A madeira que o Senhor especificou era acácia, madeira de acácia. Você vai fazer com esse tipo de madeira, e você vai fazer um revestimento de ouro por dentro e um revestimento de ouro por fora. Então tinha que ser feito desse jeito. Ah, mas Senhor, eu tenho uma peroba aqui, a peroba é muito boa, uma aroeira aqui é uma madeira muito resistente por tempos, e ainda coberta de ouro, encapada de ouro, vai ficar para a vida toda. Não, sem essa. De dar sugestão no mandamento de Deus, de opinar no mandamento de Deus, você vai entender por que a conclusão dessa mensagem. E aí Deus manda fazer dentro, na arca também, nas extremidades lá de fora dela, Deus faz 2 arcos, né, dois olhar, 2 arcos, coloca aqui 2 de um lado e 2 do outro, 4 arcos, porque dentro desses arcos, né, aquele arcão redondo assim, você vai passar ali um caniço de madeira, né? Vai pegar uma madeira e vai passar por ali, por aqueles arcos. E tem que ser também a madeira acácia, porque aí vai servir para os sacerdotes e levitas levantar a arca, para a arca ser carregada nos ombros. Então essa foi a ordem de Deus. Faça a arca, faça, né, os olhares laterais para passar a madeira, e os homens levantarem, colocarem sobre os ombros e a carregarem, porque ela tem que ser carregada dessa forma. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 10. Aí, eu selecionei dentre tantas, uma história que eu acho muito linda. No livro de Josué, no capítulo 3, há um momento onde a arca vai ser carregada, e acontece um milagre muito grande, para você ver, que eles estavam ali no capítulo 3 de Josué agora, eles estavam cumprindo do jeitinho que o pai falou. Então um milagre aconteceu. Eles tinham que atravessar o outro lado do rio, o rio Jordão. E aí Josué, né, recebeu a mensagem, a orientação, fala para o povo se santificar, fala para o povo se consagrar, e no outro dia nós vamos fazer a travessia. Chegou no dia de fazer a travessia do rio Jordão, era o rio Jordão.
No dia de fazer a travessia do Rio Jordão, os sacerdotes levantaram a arca. Eles pegaram a arca, levantaram a arca. A partir, Josué capítulo 3, a partir do versículo 7 em diante, vai estar falando sobre o assunto. Eles levantou a arca e foi carregando a arca. A Bíblia diz que quando o primeiro dessa caravana, dessa multidão, quando o primeiro pisou a planta dos pés na parte molhada da terra, já foi secando tudo, e o Rio Jordão se abriu. Ou seja, se havia metros de terra, de brejeiro, se havia metros ali, até chegar no rio, a umas margens, com alguns metros molhado, já foi secando tudo, e o Rio Jordão se abriu e eles passaram. Aleluia! Então segue e arrisca o que Deus falou. Anota aí, o milagre é inevitável. Aleluia! Seja qual for o milagre, mulher de Deus e homem de Deus, que você está esperando em nome de Jesus, espera sim com paciência no Senhor, mas não cometa o delito de querer melhorar o mandamento de Deus. Siga à risca o que Deus está falando. Deus te deu uma orientação, a base da Bíblia, seja a luz da Bíblia, usando a boca do pastor, do irmão, da irmã. Você viu que é o Espírito Santo falando ali. Você viu que é Deus falando na boca daquele homem ou daquela mulher. É Deus falando. O Espírito Santo testificou no seu coração, porque está falando à luz da palavra. Então siga à risca, porque vai ter milagre, vai ter bênção, vai ter vitória. Aleluia! Não queira ajustar, não queira de forma alguma melhorar. O pastor falou assim, a pregação disse dessa forma, o Espírito Santo falou desse jeito, mas o fulano deu uma ideia legal, o cicrano, ou eu pintou aqui acendeu aqui uma centelha, uma luz na minha cachola, muito legal, interessante. Não faça isso. Até a sua ideia, leve a sua ideia ao crivo da palavra de Deus, porque senão essa ideia pode ter sido um pensamento plantado pelo diabo para frustrar a bênção que Deus ia fazer, o milagre que Deus ia realizar. Amém? Então nós vemos aqui uma ordem de Deus, como tinha que ser carregado a arca, como que a arca ia ser feita. Êxodo 25 fala isso, como que ela tinha que ser feita, fala das argolas, fala dos varais de acácia que tinha que ser passado ali para ser carregado. Em Josué capítulo 3 fala que a arca foi carregada desse jeito, o povo estava consagrado, em oração, santificado, a arca foi carregada do jeitinho que tinha que ser carregado, e teve milagre, teve bênção naquele dia, teve vitória. Agora, em contrapartida, já em um outro texto, mostra o ser humano como ele não tem jeito mesmo, né? Jeito para o ser humano é Jesus, é o caminho da cruz. Jeito para o ser humano é a palavra, mas o ser humano no seu jeitinho, na sua essência adâmica, de sempre dar jeitinho para as coisas, né? Jesus fez o homem e a mulher nuzinho lá no paraíso, não tinha malícia nenhuma, não tinha problema nenhum, pelados, nunca a mão no bolso, estavam os dois lá no paraíso, que nem os animais, que nem os bichinhos, consciência sem peso nenhum, sem culpa nenhuma. Mas lá vem o diabo. Deus falou assim, faça desse jeito, não coma daquilo ali. Lá vem o Satanás, eu tenho uma ideia, é muito boa, você não sabe o que você está perdendo. Lá vai o homem comer, lá vai a mulher comer, a mulher come, passa para o homem come também, é bom mesmo. Daqui a pouco a consciência, a malícia entrou, os olhos da malícia se abriu. Lá vai o homem, viu que estava nu, vou dar um jeito nisso, foi lá fazer uma tanguinha para ele de folha, fez uma tanguinha, se cobriu de folha, preparou. Você vê que o ser humano é cheio de fazer coisinha boa, amém? Mas no que diz o contexto da palavra de Deus, não queira melhorar. Para provar isso, no livro 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 3, a Bíblia vai dizer que Davi manda trazer agora a arca. Traga a mesma arca, traga a arca, aquela mesma arca que foi carregada de um jeito certo, lá em Josué, que naquele dia aconteceu um milagre. Essa mesma arca ia ser carregada de novo, mas agora o sacerdote usa
ele tem uma ideia sensacional, juntamente com a direção, a equipe que estava direcionando trazendo agora a arca. Então vamos melhorar, porque esse negócio de carregar nos ombros é retrô. Se nós tem um carro de boi, se nós tem boi, coloca a arca em cima, é melhor. Não é melhor, gente? Quem naquele dia ia se levantar para dizer não? Porque é o sacerdote que está falando, é toda a equipe que está encarregado de trazer a arca, a equipe do rei. Tudo chegaram na mesma conclusão: vamos fazer sim desse jeito, muito bom. Mas a ordem de Deus, o mandamento de Deus é inquestionável, é inquestionável. E aí estão trazendo a arca do jeitinho que eles tiveram uma ideia. E lá no capítulo 2 Samuel capítulo 6, no versículo 6, versículo 7, vai dizer que, no chacoalhejo que teve ali, passou-se num buraquinho ali, o boi puxando aquela carroça, a arca oscilou para cair, e Uza tomou com a mão para poder segurar a arca. Quando ele vai segurar a arca, ele morre ali mesmo. Ali a ficha caiu. O que nós fizemos de errado? Fizeram tudo de errado, porque quiseram melhorar o que Deus ordenou que fosse feito de tal forma, e eles fizeram um ajuste para ser feito de um jeito melhor. Amém, meus irmãos? Lembra também no livro de 1 Samuel, agora 1 Samuel capítulo 15, Deus dá ordem através da boca do profeta Samuel para Saul: os amalequitas se levantou contra este povo, investiram contra vocês para matar todos, para acabar com todos. Agora vocês vão lá, eu levanto vocês com poder e autoridade, e vocês vão lá para eliminar. A Bíblia diz que a vingança vem do Senhor. A vingança vem do Senhor. Então deixa Deus falar qual que vai ser a hora que Ele vai agir lá. Não precisa você querer ir lá resolver, quebrar o pau, isso, aquilo, outro, e fazer acontecer, porque estão com o meu nome na boca aí, estão acabando com a minha vida, estão me encarando. Fica sossegada. Fica sossegado, meu querido. Fica sossegado. Você, meu irmão, que está em casa aí ouvindo essa mensagem, fica tranquilo. A justiça vem do Senhor, a vingança vem do Senhor. Ele vai cuidar de tudo. Eu não sei para qual área da tua vida essa fala aqui agora, ela está se encontrando em qual área da sua vida. Mas se tem algum pontinho de interrogação aí que está mal ajustado, por conta de alguma pessoa que tentou prosperar no seu caminho, deixa que o Senhor vai tomar conta em nome de Jesus. Tem coisas que nós podemos falar, conversar, mas tem coisas mais apuradas, que é Deus que vai agir. Bom, com respeito a Israel, agora é a hora da vingança. Deus quer fazer vingança com respeito ao que fizeram com o seu povo. Deus fala para Samuel, fala para o rei Saul, que agora eles vão lá, na ordem de Deus, eles vão lá e vai acontecer assim, 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 assado. Não é para deixar nada em ninguém, é para eliminar tudo. O rei Saul, quando ouve a mensagem, e ele investe contra o rei Amaleque, o rei Saul investe contra Amaleque, e o rei Saul agora tem uma ideia sensacional. Em vez de eu eliminar, eu tenho uma outra ideia. Eu conservo o rei. E ele tem uma ideia então sensacional. Vou pegar esses bois e eu vou trazer, vou guardar para servir de holocaustos. Olha a ideia de Saul. Gente, é uma ideia legal, é uma ideia interessantíssima, que você ainda pode usar o gado para servir de holocausto para Deus. Quem que ia falar contra um negócio desse? Não dá para falar contra, porque a ideia, de verdade, pela lógica falando, é uma ideia boa. Mas o negócio aqui, meu irmão, que está infringindo o mandamento de Deus. E a partir do momento que o mandamento de Deus é infringido, então, eu não digo que é uma brechinha que se abriu ali para o inimigo entrar. É um portal. É um portal que se abriu, o inimigo vai entrar. E o que ele vai fazer, só Deus sabe. Porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele vai até o futuro, Ele já sabe o resultado que vai dar. Meu irmão, ele comete isso. Ele poupa. Samuel, o profeta, chega indignado porque ele descumpriu a ordem do Senhor. E o profeta Samuel fala para ele o seguinte: é melhor obedecer
do que sacrificar. Se Deus mandou obedecer, obedeça. Obedeça a palavra do Senhor, o mandamento de Deus, porque senão depois o sacrifício vai ser, infelizmente, algo aterrador. E essa consequência para chegar, não sei se vai demorar dias, meses ou anos, mas vai chegar. E chegou para Saul. Saul perdeu o seu reinado, teve o seu reinado falido. Aqueles que acharam melhor melhorar as condições que eles carregavam a arca, se depararam também com uma morte, com uma falência. Lá na porta do templo, e nós já vamos partir aqui para o encerramento, na porta do templo, olha só isso, na porta do templo, a casa do Senhor é para ser chamada casa de oração, lugar de oração, era a porta do templo, o lugar do templo. Agora no livro de João, no capítulo 2, a partir do versículo 13, a Bíblia vai dizer o seguinte, João capítulo 2, versículo 13, o que a Bíblia fala? Fica comigo aqui. A Bíblia fala que Jesus subiu ao templo. Quando Jesus chega no templo, o templo é lugar do quê? Lugar de oração, lugar de santificação. Estava o inferno na frente do templo, um inferno de cambista, de comercialização, vendendo de tudo, vendia-se galinha, vendia bode, vendia ovelha, vendia novilho, vendia rolinha. Imagina o escarcéu, merda de passarinho para todo lado, aquele fedor, aquela coisa, sabe assim, aquela coisa, aquele escarcéu, é desse jeito que estava lá. E Jesus pega um azorrague, um chicote hoje em dia, geralmente você vê com uma ponta só, mas aquele tempo era típico um chicote, ter 3 pernas, 4 pernas, 5 pernas, dependia do jeito que o fabricante queria fazer. Então Jesus pega um azorrague, um cordão, tipo uma corda, dobra ela, faz tipo um estilo de uma cinta, quando você vai dar um corretivinho no filho básico. Jesus dobra aquilo ali, meu irmão. E Jesus chega dando lapada em todo mundo, revirando as mesas, soltando as pombas, arrebentando com tudo. Jesus se revolta contra aquela situação. Mas por que estava lá aquele comércio todo na frente da igreja? Porque o templo era o lugar que se trazia, para os pobres, trazia-se as rolinhas para sacrificar. Entendeu? Sacrificava-se as rolinhas em remissão dos seus próprios pecados. Quer dizer, eu pequei, eu levo a rolinha porque eu sou pobre, que eu não tenho condição de ter novilho e ter carneiro, então eu levo as rolinhas, ela vai servir por expiação do meu pecado. Quem tinha mais condições levava o cordeiro, levava um novilho por expiação do seu pecado. Essa era a forma. E detalhe, essa rolinha, esse carneiro, essa ovelha tinha que ser criado por vocês, algo que você tinha um certo apreço, um certo valor. Mas aí, os sacerdotes da época, a cabeça contaminada pela teologia da prosperidade, pela venda das indulgências, vamos fazer o seguinte, para esse povo não ter que carregar em caravanas, dias, quando eles virem de terras distantes, longínquas, eles para não ter que vir de muito longe, carregando gado, boi, ter que carregar comida para si mesmo, água para si mesmo, e água para os animais, para não ficar uma coisa maçante e pesada, vamos preparar para esse povo aqui na porta do templo, um comércio de animais e tudo mais, para que os viajantes, as caravanas quando chegar, já possa comprar aqui o seu animalzinho, já vai render um lucro para o templo, para a igreja, já vai render um lucro, e também vai ajudar o pessoal, que já compra aqui mesmo a ovelhinha, a sua rolinha, e entra para dentro, para poder passar para o sacerdote, para fazer então um sacrifício em expiação do próprio pecado. Então você percebeu que é uma ideia boa? Porque se eu moro a quilômetros do templo, ao invés de eu levar o meu gado, a minha ovelha, que eu ajudei a fazer o parto, quando você ajuda a fazer o parto do animal que está enroscado,
Imagina um sentimento que você cria pelo animal. Talvez a mãe daquele animalzinho morreu no parto. Eu coloquei leitinho na boca do bichinho. Então, olha o sentimento que eu criei por esse animal. Agora eu tenho que carregar ele em quilômetros, carregando água, para ter que sacrificar pelo pecado que eu cometi. É sacanagem. É muita sacanagem. Então essa ideia que os sacerdotes tiveram é uma ideia sensacional. Eu não preciso mais matar o bichinho que eu ajudei na hora de parir, eu ajudei a fazer o parto. Aquele bichinho que talvez eu cuidei, que eu limpei o pelo, que eu fui atrás, que eu criei um sentimento ali. Não preciso mais matar ele. Lá no templo os sacerdotes tiveram uma ideia sensacional. Já vai ter rolinha para todo mundo que é pobre, comprar pombinha. Vai ter ovelha, vai ter gado, vai ter de tudo lá. Então nós vamos na nossa caravana, carregando só água para nós beber e a comidinha para nós comer. Está entendendo? Então falar que essa melhoria era ruim, não era. Na ótica humana, na ótica da carne. Mas para quem é temente a Deus era muito ruim. Porque Deus fez para ser de uma forma, aí o homem vem para melhorar. O homem vem para ajustar. Está entendendo? E Jesus, com a sua atitude, mostra que Deus não estava se agradando coisa nenhuma. Chega o chicote para todo lado. Porque uma das intenções no sacrifício é o seguinte: segurar a cabeça do animal que você cuidou, que você alimentou, que talvez você ajudou na hora do parto. Você vai segurar, o sacerdote segurando a cabeça daquele animal, e você tinha que olhar no olho do animal para você ser tocado, para o sangue que vai ser derramado poder te penetrar por dentro. E aí você está olhando no olho da ovelha, e aí ele enfiava a adaga no pescoço e puxava, e o bichinho morria ali, mudo, sem reação nenhuma, porque o cidadão sentir: está morrendo por minha causa. E você se lembrar: eu ajudei a fazer o parto. Talvez no parto a mãe morreu, eu dava o TT, a mamadeira na boca dele. E agora está morrendo porque eu sou um imprestável. Está morrendo porque eu sou um pecador miserável. Está morrendo porque eu sei do jeito que tem que ser feito e eu temo em fazer de forma errada. Era para a pessoa sentir, irmão. Está entendendo? Mas o ser humano, vamos melhorar. Vamos melhorar, porque é até bom que na hora eu não preciso sentir nada. Vai morrer aquele animal, eu nem sei quem que criou, eu nem sei de onde que esse animal veio, vai morrer mesmo. Está entendendo? O problema é que o legal é que eu vou cumprir com o protocolo, eu vou cumprir com a minha parte. Jesus chega e arrebenta com tudo. Eu te dei exemplos aqui de pessoas que seguiram o mandamento de Deus à risca e teve milagre. Quando carregaram a arca certa, do jeitinho que Deus mandou, teve milagre. Quando carregaram a arca de forma errada, não dando a atenção devida para a ordem de Deus, para a palavra de Deus, teve morte, teve tragédia. Enquanto os homens estavam zelosos, cuidando da celebração do templo, do jeito que era para ser, não teve manifestação contrária nenhuma. Quando os homens começam a fazer a patifaria na frente do templo, a comercialização na frente do templo, Jesus se opõe, e não se opõe com fala. Ele pega um chicote, ele pega uma zorrague, ele pega uma corda e dobra e lapada para todo lado. Está entendendo, igreja? Deu para sentir? Deu para sentir aí, irmão? O que é fazer do jeito que Deus manda e fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito? Ou de uma ideia que me deram, de uma sugestão que pintou? Toda vez que eu nego o mandamento de Deus e opto da minha forma, ou da forma que veio de uma outra sugestão, de uma outra pessoa, eu estou trazendo sobre a minha cabeça, sobre a minha vida, maldição. Maldição. Por isso o tema dessa palavra é: não se ajusta, não melhora-se o mandamento de Deus. E qual foi o primeiro mandamento que eu li aqui nessa noite? Foi no livro de Mateus capítulo 26, quando Jesus chega e diz para eles:
vigiai e orai. Vigia e ora. Esse é o mandamento. E para nós poder encerrar, eu quero falar essas últimas falas dizendo para você: se Jesus mandou vigiar e orar, porque a nossa carne é fraca, porque nós somos tentados todos os dias, não adianta você, meu irmão, minha irmã, querer fazer de um outro jeito, achar que vai ter o mover de Deus, o mover do céu, que vai Deus fazer acontecer simplesmente porque você e eu, nós somos as meninas dos olhos de Deus. Não, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de mim porque eu sou a menina dos olhos do Pai. Ou eu chego aqui como pastor e eu falo assim para a irmã ou para o irmão: ó irmão, vai dar tudo certo, Deus vai cuidar de você porque você é a menina dos olhos de Deus. Então essa palavra, ela gera um conforto, uma fala dessa forma: vai dar tudo certo, sabe? Sabe por quê? Porque você é a menina dos olhos de Deus. Que coisa linda. Aí a irmã, o irmão, ô amor, você viu? Que o irmão falou lá, que a pastora falou, que o pastor falou, que o presbítero falou, que o irmão falou, que eu sou a menina dos olhos de Deus. E eu sou mesmo, vai dar certo. Só que agora esse cidadão, ele levou em conta essa fala, que ele é uma pessoa que Deus ama, que ele é uma pessoa, a menina dos olhos de Deus, que Deus vai cuidar. Essa fala ele levou em conta. Mas aquela fala que Jesus já disse há mais de 2000 anos atrás, aquela fala que Jesus falou que nós temos que orar sem cessar, tem que orar e tem que vigiar, essa fala nós não levamos em conta. Nós acorda de um jeito todo arrebentado, com bafo de boca de quem comeu feijão a noite passada, acorda de um jeito todo lascado, arrebentado mesmo, vai lá, dá um trato, dá um trabalhar, escova o dente, melhora o hálito, dá uma penteada no cabelo, faz uma maquiagem, fica, ó, show, topzera, fica bonito. Aí a pessoa acha que o dia está ganho pela postura que ela vai ter, pela fala que ela vai ter. Nossa, eu me coloquei bem hoje diante do meu patrão. Nossa, eu soube falar. Deus me deu uma sabedoria, sabe? Eu falei de um jeito assim, sabe? Foi tão abençoado, foi tão maravilhoso o dia. Foi uma benção. Por quê? Porque você está se portando bem, porque você está falando bem, se apresentando bem. Mas Deus não tem compromisso com a sua estética. Deus não tem compromisso com o seu hálito cheiroso, com o seu cabelo bem penteado, seda, ceramidas, sabe, sedoso, bonito, a sua elegância, a sua postura, a sua grife, a sua roupa, a nossa roupa. Se você fala bem, se você tem canudo ou se não tem, mas se você tem uma boa criação, veio de uma família com princípios, Deus não tem compromisso com isso. Porque se fosse assim, em vez de estar lá um homem fedendo a peixe, Pedro, ele ia escolher um sacerdote para andar do lado dele. Está entendendo? Porque em vista de como Pedro se vestia, dos perfumes de Pedro, os sacerdotes se vestiam muito melhor. O cheiro com óleos, com mirra, os homens tinham dinheiro para se perfumar com bálsamo e por aí vai. Mas Jesus não escolhe isso. Ele não quer saber de estética, de aparência, de quem você é. Ele quer saber: vou escolher esse daqui, ó. Esse daqui é cabra macho. Esse daqui vai estar do meu lado. Está entendendo? Fedendo a peixe, não está fedendo a peixe, mas está cumprindo o meu mandamento. Está entendendo? Ainda que em alguns momentos se vê ali os apóstolos meio deixando a desejar, mas eram homens. E o Senhor puxou as orelhas, até que se aprumaram na vida, ao ponto de Pedro passar e a sombra de Pedro curar os enfermos. Está entendendo, igreja? Então, a sua preocupação diária pode ser com a sua estética, com a sua aparência, se você vai se apresentar, se você vai falar, se você vai partir para ter uma aquisição de alguma coisa, ou levantar um din-din para comprar alguma coisa. Você pode fazer o que você quiser fazer, mas simultaneamente a tudo que você está fazendo, lembre-se disso: orai e vigiai. Eu posso estar cuidando da minha vida, eu posso estar fazendo os meus corres, né? Uma fala muito conhecida hoje em dia, né? Está fazendo uns corres aí, tem tanto corre para fazer. Você pode fazer os seus corres, mas simultaneamente
orai, vigiai. O apóstolo Paulo, em apenas um versículo, 3 palavrinhas ele usa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ele fala 3 palavrinhas: orai sem cessar. Só o versículo só diz isso, 3 palavras. Só isso, um versículo 17. Orai sem cessar. Quer dizer, sem cessar é todos os dias eu vou estar desempenhando as minhas atividades, orando, falando com Deus. Se não posso ser de joelho, mas estou no comércio, aonde for que eu estiver, no espírito, no meu pensamento, intimidade com Deus, porque senão a tentação vai vir, não tem conversa. Não tem conversa. A tentação, quando vem, não é só um pecado que te leva a cometer um crime de infidelidade, de adultério, um crime de roubo, uma tragédia, de passar a perna no outro. Não é só esse tipo de tentação de pecado que te leva a cometer crimes bem aparentes. Não, quando a tentação vem, além de fazer toda essa desgraceira, ela também faz coisas sutis. Quando a tentação vai tomando conta, eu não consigo orar, mas eu consigo dormir, que é uma beleza. Eu durmo bem. Nossa, eu sou abençoado por Deus. Não existe. Aí a mulher está reclamando de insônia. Aí chega a crente. Chega o crente e fala assim, ó: eita menina, você precisa de Jesus, hein? Essa insônia sua, está faltando Jesus. É mesmo, minha amiga? Está faltando Jesus, ó, porque eu tenho Jesus na minha vida, mas eu durmo. Olha, eu durmo, que é uma beleza, mas eu durmo muito demais. Só que mal sabe aquela que está recebendo a dica de buscar Jesus, que tem insônia, que aquela irmãzinha ali, mas dorme mesmo, dorme que não consegue nem orar, não consegue orar sequer um dia. Para orar é uma dificuldade. Então vença isso em nome de Jesus. Vença isso, porque oração diária, se possível mais de uma vez por dia, oração diária e andar vigilante é mandamento. Mandamento. Para que esse negócio, você é abençoado, porque chegou uma mensaginha no meu WhatsApp. Seu dia vai ser abençoado. Compartilha essa mensagem para 5 pessoas, para 5 amigos. Está lá o João, está lá a Maria. O crente vai compartilhar a mensagem para 5 pessoas. Não sabe de onde que veio a ordem, não sabe de onde que vem, mas é uma mensagem bonita, podia. Então nós compartilhando, que 5 é pouco, vou compartilhar para umas 40 pessoas, e se sente que foi abençoado, que vai ser abençoado. Abençoado do que, gente? Nós estamos criando sobre debaixo de nossos pés um terreno, um piso formado de casca de ovo, quebra, um terreno fértil. Quando a Bíblia diz que a nossa vida, a nossa casa tem que ser edificada sobre a rocha, e a casa de ninguém é edificada sobre a rocha se faltar meditação da palavra de Deus e se faltar oração. Quer edificar a tua casa na rocha? Quer ser abençoado? Eu não estou dizendo que vai virar 1000 maravilhas, as adversidades vão continuar, mas você vai romper todas elas em fé. Você vai triunfar. Quer triunfar? Faça da sua oração o seu devocional, o seu pão diário. Medita na palavra diariamente, porque Jesus disse: se vocês não orar, se vocês não vigiar, vocês vão ser pego em tentação. Amém? Não devemos e não pode. É inadmissível querer melhorar isso. Isso não se melhora. É do jeito que o Senhor falou, do jeito rústico mesmo de ser. Orar do jeito rústico mesmo. Se de joelho, se você tem liberdade para poder andar na sua casa, no campo, Senhor, orar e falar com Deus, se expressando, gesticulando com os braços. É desse jeito rústico mesmo tem que ser. Oração tem que ter. Amém, igreja? Porque Deus quer cuidar da tua casa, viu? Deus quer cuidar do teu lar, do jeitinho dele. Deus quer cuidar dos teus filhos, do jeitinho dele. Eu conheço uma pessoa, uma mulher, minha esposa já vai na hora, já vai ligar o que eu estou falando aqui, quem que é a pessoa, das antigas. E eu tenho os 2 exemplos na família, 2 irmãs. Uma leva a risca isso aqui, ó, orar e vigiar. Os filhos mais perdidos da mulher
os mais perdidos da mulher, tudo benção, tudo nos pés da cruz. O marido perdido, desorientado, nos pés do Senhor, com temor, todo mundo, a casa inteira. E eu sei que é tudo fruto de uma mulher guerreira, de uma mulher virtuosa, que em vez de ficar pegando sugestãozinha da amiga, da coleguinha, pegou a sugestão do Espírito Santo, pegou as ideias de Deus e colocou em prática. A casa da mulher é um sucesso. Sucesso que eu digo na questão de harmonia, de paz, de bonança. Não é um sucesso porque, nossa, é riqueza, é dinheiro, virou milionária. Não. É sucesso que você vê paz, você vê harmonia na casa. Uma bênção. Já a irmã não levou muito em conta isso. Olha que eu já di muita sugestão, já di muita fala, conversei muito com a irmã sobre essas questões. Minha esposa é testemunha. Não, mas assim também pode. Mas assim, irmã, não é assim, irmã. Tem que ser assim, ó. É o que a palavra fala. Não, mas também assim, e não sei o que, minha irmã. Tem hora que a gente acaba sendo chato, né? Então tá bom, a gente não vai ultrapassar o limite de quem não quer. Então tá bom, irmã, fica na paz do Senhor. Casamento destruído, filhos destruídos, droga, crime, a dirriça, uma total desgraça. Essa é a palavra. Desgraça é o antônimo da graça, da felicidade, do equilíbrio. A desgraça é o quê? É o desequilíbrio total. Desgraça é o infortúnio, a infelicidade. Tudo que é deplorável está na caixinha com o rótulo desgraça. Infelizmente, eles abriram essa caixinha na casa dessa família, estão compartilhando o que estava lá dentro. Está entendendo? E eu sei que o que aconteceu de oposto de uma casa para outra? Nenhuma foi muita oração e nem outra foi a falta de oração, de um extremo ao outro. Amém? Jesus mandou orar. Quero perguntar para você e nós encerramos aqui. Como é que é o teu nível de oração? Quantas vezes por dia você tem orado? Ô pastor, peraí, não, melhor isso daí. Não, é quantas vezes por dia você tem orado? Não, pastor, pergunta assim, quantas vezes por semana eu tenho melhorado? Então tá bom. Quantas vezes por semana você tem orado? Aí tem aqueles que vão dizer assim, não pastor, vamos melhorar mais ainda. Pergunta quantas vezes por mês eu tenho orado. Então tá bom, pensando nisso, vamos melhorar. Quantas vezes por mês, meu irmão, você tem orado? Filho de Deus, pelo amor de Deus, quantas vezes por mês você tem orado? Aí o que já ora uma vez por ano, já está se preocupando. Nem vou pedir para ele perguntar quantas vezes eu oro por ano. Pelo amor de Deus, filhos de Deus, cristãos do Senhor, Daniel orava 3 vezes por dia. Um judeu zeloso ora 5 vezes por dia. Na cidade, no lugar onde estiver, se deu a hora dele orar, ele vai dobrar no meio da rua o joelho e vai começar a orar. Isso é normal, é típico do povo, tá? Se nós vermos na cidade, nós vamos estranhar. Mas é típico dos judeus em Israel. Deu a hora de orar, vão orar. E é super normal. Como hoje estamos dizendo que usar máscara é super normal, para eles é super normal orar 5 vezes por dia. E nós não temos a capacidade. Que tipo de ser humano nós somos diferente deles? Será que eles têm uma genética a mais? Um cromossomo a mais? É 25, foi 24, 25. Eles têm alguma coisinha a mais? 30, 40 cromossomos a mais no seu gene? Nós somos a mesma coisa. Daniel orava 3 vezes por dia. Um judeu ora em média 5 vezes por dia. E eu oro uma vez por semana, quando não é uma vez por mês. Ou eu não oro nunca. Jesus disse, orai sem cessar. Se eu descumprir essa regra, eu estou fazendo prejuízo não só para a minha vida, mas para a minha casa inteira. E não tem psicologia, psiquiatria, não tem remédio, não tem Rivotril que vai dar jeito. Não vai dar jeito. É enxugar gelo e dar murro em ponta de faca. Tem que seguir o mandamento do Senhor. Amém? Amém, igreja? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu convido a igreja a orar agora, sabe? Alimentado por essa palavra, revestidos, fortalecidos por essa palavra. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos nesse momento
e nós vamos falar com Deus brevemente, e que você possa continuar nesse ritmo